Estamos de volta. Hoje, então, a gente vai dar sequência aos venenos da rainha. E hoje eu vou falar sobre um dos mais reconhecidos. Eu não sei se foi o mais utilizado, né, nas obras dela, mas eu acho que junto com o arsênico, o cianureto, ele é mais popular, né? Vamos dizer assim. Para começar, então, eu quero deixar claro que existe o nome cianureto e existe cianeto. As duas coisas são iguais, tá? Só que o cianureto, ele é mais popular, né? É o que nós leigos usamos. E o cianeto, ele é mais usado num contexto químico, né? Então, assim, é o termo utilizado, se você for ler, por exemplo, artigos, né, científicos, coisas do tipo, você vai encontrar como cianeto. Mas é a mesma coisa, ok? Bom, um minuto. O cianureto, ele existe, né, em abundância no mundo natural, na vida, em quase tudo tem cianureto. E ele pode ser facilmente manipulado sinteticamente. Inclusive, já se faz isso há bastante tempo, tá? A toxicidade dele, ele vai depender da facilidade com que a unidade de cianeto e os demais compostos da molécula podem ser quebradas. Por exemplo, existe o cianeto de hidrogênio, que é o HCN. Ele é, assim, é um dos mais, é um composto muito... Um minuto. O HCN, ele é um composto químico que ele é facilmente rompida. Então, assim, ele é muito tóxico. Inclusive, eu acho que é ele que foi usado num caso aí. Enfim, então, assim, quanto mais fácil, né, você rompe essa molécula, mais tóxica ela é. E eu já vou explicar o porquê. Só, assim, uma proporção, cerca de 50 a 150 miligramas de HCN, ela já é o suficiente para matar um adulto, né? E aí aqui, como eu falei, né, a presença dela no mundo natural é bem constante. Todas as sementes do gênero Prunus contêm cianeto. Ou seja, pêssego, cereja, maçã, ameixa, tudo isso tem cianeto. Inclusive, não comam, tá? Semente. Damasco tem também. Só que o que acontece? Um ou outro, né, a ingestão acidental dessas sementes, ela não vai te matar, tá? Porque o nosso corpo, ela tem uma certa capacidade, uma certa imunidade contra pequenas doses, né, do cianureto. No livro, inclusive, a autora menciona que o nosso corpo é capaz de processar cerca de 1 grama de cianeto a cada 24 horas. Então, sei lá, se por um acaso você comeu aí uma semente de maçã, caboíno, você não vai morrer por causa disso não, tá? Só assim, eu só não recomendo que você ingira várias, tá? O cianureto, ele é utilizado como veneno, assim, veneno real para matar as pessoas, desde sempre. É igual a dedalina lá, dedalina não, a digitalis lá da dedaleira, né, que eu comentei. Sabe-se dessa capacidade, né, de essa toxicidade, então já utiliza-se isso há bastante tempo. Inclusive, existem livros e registros, né, assim, esses mapeamentos, né, de plantas e tal, que eu até comentei no vídeo passado, que os egípcios, eles utilizavam, né, o cianureto presente nos caroços de pêssego já como veneno. Então, assim, é bem antigo, né? Bom, e aqui, na verdade, eu separei um trechinho aqui do livro que eu acho que consegue explicar melhor como que o cianeto age dentro do corpo. E aqui, ó. O cianeto, ele mata em consequência da interação com uma enzima específica, a citocromo C oxidase. Quer o cianeto seja introduzido no corpo em compostos como a amidalina ou na fonte de sais,
o resultado é o mesmo. As enzimas no intestino interagem com os glicosídeos cianogênicos e os sais de cianeto reagem com o ácido estomacal. Nos dois casos, se produz cianeto de hidrogênio, que é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea e transportado para os locais em que causa o verdadeiro dano. Na corrente sanguínea, o cianeto se liga à hemoglobina, né, que é o que transporta, né, o oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. Cada proteína de hemoglobina contém 4 subunidades globulares, cada uma possuindo um único átomo de ferro, a qual o oxigênio, ou cianeto, se liga. Então, tipo assim, a ligação do cianeto e do ferro, ela é muito mais forte do que a de oxigênio e do ferro. Por isso que o oxigênio, se tem a presença do cianeto no corpo, o oxigênio ele não vai conseguir ligar ao ferro, porque o cianeto é muito mais forte, ele vai ligar primeiro, né? A hemoglobina ela representa um sistema extremamente eficiente, né, para a distribuição do oxigênio pelo corpo. Essa mesma eficiência permite que o cianeto seja enviado rapidamente aos locais em que causam mais danos, que é no interior da nossa célula. Quase todas as nossas células contêm a estrutura chamada mitocôndria. Você lembra disso, da aula de ciência lá, de biologia? Pois é, eu não lembrava. Eu tive que ler isso aqui com muita atenção. A respiração é o processo pelo qual o oxigênio dos pulmões, trazidos pela hemoglobina, reage com a glicose numa série de etapas controladas para liberar energia na forma de trifosfato de adenosina, ATP. ATP eu lembrava. As células com alta demanda de energia têm grande número de mitocôndrias. As células do fígado, por exemplo, podem conter mais de 2.000 mitocôndrias, enquanto que as hemácias não têm nenhuma. O que acontece? Por que a mitocôndria é, então, o fator principal, né, dessa ação do cianureto? Cada etapa, né, no processo de liberação de energia e produção de ATP, ela é controlada por uma enzima específica, a enzima citocromo C oxidase, que ela é a etapa final desse processo da reação da respiração, né? Tem uma molécula de ferro, né, dentro dessa enzima específica, citocromo C oxidase, e é justamente nela que o cianeto vai ligar. Só que o que acontece? Como o processo de liberação de energia, né, que é a função da mitocôndria, ela é bloqueada porque não tem oxigênio, é o cianeto que está lá, não tem essa produção, né, mais de energia, esse ciclo ele não é completado. Então, a ingestão de grandes doses de cianureto pode matar em questões de minutos por consequência da morte celular generalizada. Embora alguns indivíduos possam durar um pouco mais, geralmente dentro de 4 horas a pessoa está morta mesmo, tá? E existem alguns sintomas que indicam essa toxicidade, né? E aí eu vou comentar sobre ela mais pra frente, no caso que eu vou trazer aqui pra vocês. Tá, mas e daí? Finge que, por um acaso, por alguma circunstância da vida, você foi envenenado com cianureto. Não é um quadro muito bom não, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, não recomendo. Mas existem sim antídotos, né, pro cianureto, só que o problema de tudo, né, de todo o processo, é a rapidez que o cianureto mata. Então, como é um processo que está dentro, né, da célula, como eu comentei ali no negócio da interrupção, lá do processo de energia, da mitocôndria e tudo mais, é muito rápido. É muito rápido mesmo. Então, nem sempre as pessoas conseguem ter uma resposta ativa, né, dos antídotos. Sem contar que existem
O nitrito de anila, ele é considerado o principal antídoto para o cianureto. E ele foi comprovado, né, cientificamente a eficácia dele como antídoto em 1933. Mas desde 1857, quando ele foi sintetizado, que já é utilizado. Só que o que acontece? Existem consequências para você usar o nitrito como antídoto. Porque eles trazem complicações. Então, tipo assim, não é como, por exemplo, uma pessoa que teve uma overdose, sei lá, de droga. Na grande maioria dos casos, ela chega na emergência e aí usa o carvão ativado, né? Pra limpar o estômago e tudo mais. Nesse caso, não é bem assim. E, na verdade, não só o nitrito, né, de anila que causam consequências. Então, de qualquer forma, esses antídotos só podem ser ministrados com assistência médica. Então, tipo assim, só num ambiente controlado mesmo, porque você tem que ter uma complementação de alguns remédios ali, porque enquanto você melhora um, você prejudica o outro. Então, você tem que ter um esquema todo estratégico ali para aplicação desse antídoto. E uma curiosidade que eu achei assim bem bizarra. Não façam respiração boca a boca. Se você suspeita de uma pessoa que foi envenenada ali com o cianureto e por um acaso ela tá caindo ali sem respirar e tal, não faça respiração boca a boca. Por quê? Você, muito provavelmente, 99% de certeza, você vai morrer também. Porque os gases, né, que são eliminados ali da respiração, porque o que acontece? O veneno já tá lá no pulmão, lembra das células respiratórias? Pois é, você fazer a respiração boca a boca, você tá inalando tudo aquilo. Aí, em vez de um morto, tem dois mortos. Ah, tá? Não façam. Tá? Também não recomendo isso, não. E agora, eu vou trazer pra vocês, então, o crime do dia. Eu fiquei muito na dúvida de que caso que eu ia colocar aqui. Eu até pensei em colocar os dois, mas ia ficar gigantesco e eu já tinha feito um filme, né, no episódio passado. E aí eu não queria me estender muito mais. Existe o caso do massacre lá de Joanesburgo, de Johnstown, que inclusive tem vários podcasts que trazem, né, esse caso em detalhes. Eu vou deixar algumas indicações aqui para vocês. E eu acho que ele é bem famoso. Assim, eu acho que muitas pessoas, pelo menos de nome, sabem que é. De uma forma bem resumida, o que aconteceu? O Johnstown é uma seita e, infelizmente, cerca de 900 pessoas morreram como tipo um suicídio em massa, sabe? E uma das coisas que eles usaram foi justamente o cianureto, né? Eles ingeriram essas cápsulas de cianureto com suco de uva. E aí várias pessoas morreram. Então foi assim... É um caso bem chocante até, assim. Inclusive, o chefe da seita, ele teve que ter uma passagem aqui pelo Brasil. Então, assim, é um caso interessante de estudar. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é um caso não tão conhecido assim, pelo menos aqui no Brasil, que é o caso do The Tylenol Murders, né? São os assassinatos, os crimes do Tylenol. Aconteceu isso em 1982, em Chicago, lá nos Estados Unidos. E é o seguinte, a primeira vítima era uma menininha de 12 anos que acordou no meio da noite, assim, sentindo dor de garganta, tava meio indisposta e tal, e ela acordou os pais e os pais deram pra ela um Tylenol extra forte e falou assim, ó, toma esse remedinho, vai pra sua cama, deita, tá, você não precisa se preocupar com escola, nem nada do tipo. Só relaxa aí. Pouco tempo depois, o pai escutou um barulho de alguma coisa caindo no banheiro. E aí ele chegou lá, né, no banheiro, tipo, o que tá acontecendo? E ele encontrou o corpo da filha lá, já morta e sem condição como é que fala? De socorrer ela. Poucas horas depois desse caso, e não muito distante dessa casa, um cara já mais velho, o Adam Janus,
não sei, ele faleceu. Só que a família achou que era consequência de problemas cardíacos, né? Eu não achei registro que mostra se ele tinha algum problema anteriormente, né? Mas eles acharam que o cara tinha infartado, eles encontraram ele lá e morreu, né? No processo ali de avisar a família, organizar funeral, essas coisas assim, eu não sei se vocês sentem isso, mas diante de grandes emoções, eu, pelo menos, tenho muita dor de cabeça. Se eu choro, eu tenho dor de cabeça. Se eu rio muito, eu tenho dor de cabeça. Então, né? É estranho, mas eu tenho. E isso aconteceu com dois familiares, o irmão e a irmã desse Adam. Enquanto eles estavam ali lidando com esse luto, né, com essa morte inesperada, eles tomaram Tilenol, que estava na casa do Adam. E pouco tempo depois, os dois morreram. Então foi tipo 3 em 1, assim, sabe? Inclusive, nessa situação específica, houve até uma intervenção assim médica em que os bombeiros, se eu não me engano, eles colocaram a família inteira internada, né, tipo em observação, porque em poucas horas 3 pessoas morreram, sabe, assim, inesperadamente e sem motivo nenhum aparente. Eles isolaram a casa e fizeram toda uma pesquisa, uma análise para ver se encontrava alguma substância. Inclusive, eles acharam que podia ser alguma coisa relacionada a monóxido de carbono, né? Sei lá, alguma coisa, algum negócio de gás saindo ali na casa, não sei. Mas eles, né, interditaram a casa e colocaram a família sob observação, mas eles não acharam nada demais e ninguém mais apresentou sintomas. Então, eles foram liberados. Bom, a quinta vítima, então, né, a menininha de 2 anos, o Adam e os 2 irmãos. A quinta vítima foi a Paula Prince, é uma aeromoça que tinha acabado de chegar em Chicago e no caminho de casa, né, depois do serviço, ela passou na farmácia, comprou o Tilenol, foi para casa, tomou o Tilenol, morreu. A sexta vítima é a Mary Rayner. E não que as outras vítimas não sejam relevantes, mas essa eu achei bem tensa. Essa eu achei mais pesada. Ela tinha acabado de parir o filhinho dela, o 4º filho, se eu não me engano. E enquanto ela estava lá no hospital e tal, ela foi liberada para ir para casa com a prescrição de um Tilenol. Ela tomou o Tilenol e morreu. A sétima vítima, eu não achei muita informação sobre, mas é a Mary McFarland. E é mais ou menos nesse mesmo esquema. A pessoa começou a sentir ali uma dor de cabeça, uma dorzinha e tal, tomou esse Tilenol extra forte e faleceu. Todas as vítimas apresentaram fraqueza, sonolência, tonturas, dor de cabeça, rubor, né? A face foi ficando vermelha, assim, sabe? Falta de ar, respiração acelerada, vômitos, confusão e desorientação. Esse é basicamente o progresso, né, do envenenamento. A polícia, então, chegou... E assim, tirando a primeira vítima e a família, os demais casos estavam espalhados pela cidade. Assim, espalhados. Então não tinha, assim, um ponto de referência, né? E aí, nessas investigações, a polícia descobriu que a única coisa em comum era justamente o remédio. O fato de todas essas pessoas terem tomado um Tilenol pouco antes da morte. Então, o médico legista ele foi, né, tipo, acionado assim para fazer a autópsia e todos eles foram não é diagnosticado, mas a causa de morte, né, de todos eles foi a hipóxia. E a hipóxia é a falta de oxigênio. E assim, ela pode ser causada
por estrangulamento e por envenenamento, né, no caso. E aí, o médico, não contente, né, só com esses detalhes, ele pegou uma amostra de tecido de vários órgãos diferentes, de todas as vítimas, e ele descobriu um número muito grande de células mortas. Lembra lá que eu comentei? Pois é. Ele ainda não satisfeito com esse resultado, ele analisou mais a fundo esses tecidos, e aí que ele descobriu que não tinha, né, as mitocôndrias dessa célula, que estava tudo danificada, né. Aí, pra vocês terem uma ideia, o nível de oxigênio no sangue dessas, né, vítimas, ela estava em torno de 110. O normal, né, de um ser humano saudável e tal, é de 75.100. Eles tinham só 110. Só, né? E aí, para complementar esse diagnóstico, né, do médico legista, eles fizeram o exame toxicológico e apontou que realmente é o envenenamento por cianureto. E envenenamento aqui, ele não é necessariamente proposital, tá? Existe envenenamento acidental, né, como eu comentei. Então, assim, a autópsia, ela não necessariamente mostra se foi proposital ou acidental, né? Então, o caso em si ganhou maior atenção da mídia e tal, e eu já vou entrar nesse detalhe. Mas, assim, até hoje o caso não foi resolvido, e a gente tem somente um suspeito relevante, e que a polícia cismou com a cara desse moço. Por quê? O James Lewis, né, que é o suspeito, ele se tornou a pessoa de interesse e o principal suspeito, porque depois de tudo que aconteceu, ele tentou extorquir a Johnson & Johnson, que é a responsável, né, pelo Tylenol. E ele mandou um pedido lá, falando assim, ó, seguinte, eu quero $1 milhão e aí eu paro de matar. Só que o que acontece? Ele não tem nada a ver com o caso. Ele não estava nem presente na época que aconteceu os negócios, ele não estava nem em Chicago. E ele fala até hoje que ele não é o culpado e que não tem nada disso. Mas ele foi, de fato, condenado pelo crime de extorsão, né? Porque ele usou de tudo que estava acontecendo para tentar ganhar um ali. Mas ele fala que ele não teve nada a ver, ele só aproveitou mesmo da situação. E aí agora é o grande momento, assim, do caso. Por quê? Esse caso ganhou uma repercussão midiática muito grande e, infelizmente, não é por causa das vítimas. Inclusive, tem muita gente que nem sabe quantas pessoas morreram, o que aconteceu, o fato de até hoje não se ter, né, andado com o caso, de ter prendido ninguém, não teve julgamento, não teve nada. A fama é justamente pela posição comercial e estratégica que a Johnson & Johnson teve na época. O James Burke, que eu acho que era tipo o CEO, assim, né, da empresa na época, ele recebeu uma ligação de um repórter de um jornal de Chicago pedindo, né, uma declaração oficial, um posicionamento oficial a respeito, né, das mortes, né, tipo, aqui tem um monte de gente morrendo aqui porque tomou Tylenol, qual é da empresa aí? E aí o Burke afirma que foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre o caso. Existem alguns fatores que demonstram que isso não é verdade, mas assim, como é um caso de grande repercussão, claro e óbvio que existe teoria da conspiração. E eu não vou entrar no mérito de falar sobre elas aqui, porque eu peguei só documentos oficiais do caso. E documentos oficiais não tem teoria da conspiração. Fiquem aí à vontade para procurar isso aí. Bom, pra vocês terem uma ideia, o Tylenol, só o Tylenol, ele era o remédio sem receita mais utilizado nos Estados Unidos.
né? E somente ele equivalia a 19% dos lucros da Johnson & Johnson, pelo menos no primeiro trimestre de 1982. Vocês têm noção do que é isso? É muito Tilenol que as pessoas tomam. Até hoje, né? Inclusive, o caso teve uma repercussão tão boa para Johnson & Johnson que até hoje é vendido Tilenol. É um dos remédios mais vendidos no mundo. Diante, né, dessa cobertura nacional que ganhou, né, na época dessa repercussão, o Burke, né, que eu comentei, ele fez uma reunião emergencial, né, com os cabeças ali da empresa e falou duas coisas. Primeiro, a gente precisa pensar na segurança do público, né? Esse é a nossa prioridade, segurança pública. Segundo, o que a gente vai fazer com o Tilenol? Ele é o nosso produto mais vendido, é o nosso famoso, é basicamente o nosso ganha-pão. O que a gente vai fazer com isso, né? Então o Burke e a pessoa ali o pessoal ali das comunicações e tal, eles resolveram tomar a frente do caso. Eles então fizeram várias press conference, como é que chama? Pronunciamentos públicos a respeito do caso. Eles foram as pessoas que falaram: gente, para de tomar Tilenol. Olha só, tem um monte de gente morrendo. Para. Enquanto a gente não descobrir como que essas cápsulas foram alteradas, de onde que veio isso, enquanto a gente não resolver essa situação, não consomem Tilenol. Independente. Não, parou. E aí, dentro disso, eles fizeram um recall de todos os Tilenols, todas as cápsulas da região de Chicago, assim, Chicago e as cidadezinhas ali perto. E assim, eu acho que é importante ressaltar que, na época, eu não sei se vocês já viram isso, mas o Tilenol, ele era vendido tipo num frascozinho assim, de rosca, sabe? E aí ele ficava exposto ali na bancada, sabe? Quando você vai assim no caixa pagar e fica aquele remédio assim. Ele ficava ali. Então era muito fácil de alguém chegar ali e mexer, né? Era só desenroscar e fazer o que tinha que fazer. E aí nesse recall, eles descobriram mais duas caixas, dois potinhos contaminados. Eles acharam mais dois deles, de novo, em regiões diferentes, espalhadas na cidade. Não tinha um ponto de origem, né, dessas cápsulas alteradas. Por isso, pasmem, a Johnson & Johnson fez recall de todos os Tilenol do país. Eles recolheram tudo. Vocês têm noção disso? É muito remédio. E foi uma coisa nacional. Então, assim, eu não sei se de fato foi uma preocupação com segurança pública ou se já foi um esquema de marketing muito foda, tá? Porque o que acontece? A Johnson & Johnson, ela teve um prejuízo milionário fazendo isso, fazendo esse recall. E eles conseguiram reverter a situação a ponto de, antes, as pessoas morriam porque elas estavam tomando Tilenol. Agora, as pessoas infelizmente morreram porque elas tomaram Tilenol. Mas não foi culpa do Tilenol, porque não foi o Tilenol que matou elas. Foi as cápsulas alteradas que tinham cianureto. Então, o Tilenol, a empresa, o remédio, passou a ser uma vítima. E, gente, isso num ponto de vista de comunicação estratégica, do ponto de vista de marketing, isso é foda pra caramba, tá? Inclusive, é um dos casos
esse posicionamento todo, né, da empresa, ele é um dos casos mais estudados e é um dos poucos casos de sucesso de comunicação empresarial, assim. E ele é estudado até hoje lá nos Estados Unidos. Tipo assim, é estudo de caso real, sabe? De como que uma empresa lida com situações críticas, com situações inesperadas. E aí, o que acontece? A Johnson Johnson fez ainda estabeleceu uma linha direta para as pessoas se comunicarem com a empresa. Então, assim, ela não utilizou de terceiros para assumir o BO, sabe? Ela estabeleceu lá o 0800 para as pessoas ligarem e elas falavam diretamente com os representantes da marca. Fala assim, eu tô sentindo isso, 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 eu sou de tal região, não sei o que, e o pessoal dava orientação. A própria empresa foi, assim, de região em região coletar, né, esses remédios. Então, assim, eles faziam praticamente comunicação pública diária, né, eles apareciam, tipo, em rádio, essas coisas assim, dando um update, né, das coisas. E o estudo deles mostrou que essa alteração foi realizada fora do processo deles. Então, tipo assim, a pessoa responsável, as pessoas, não se sabe, ela alterou essas cápsulas depois que elas já estavam nas farmácias. Então, assim, não era um processo que cabia, né, ali da empresa. Então, era uma pessoa externa. E aí, que eu acho que vem o grande choque do caso. Obviamente que 7 pessoas morreram, então, né, realmente esse é o ponto principal do caso. Mas, o remedinho que você toma hoje, aquela embalagenzinha de destacar o remédio, isso aqui, ó. Isso aqui. Você tem, né, o remedinho vem aqui dentro. Você tem essa caixinha aqui, ela tá lacrada. Você abre aqui, você tem o remedinho, você tem que destacar ele e tomar. Isso aqui veio desse caso. Esse tipo de embalagem com vedação dupla ou tripla foi inventada pela Johnson Johnson, tá? Todo remedinho que você compra hoje, ele tá vedadinho por causa desse caso. E, inclusive, eles falam, né, que se a embalagem tiver alterada de alguma forma, não é para você consumir, justamente por causa disso. Então, mesmo os pacotinhos que a gente vê na bancada, assim, né, quando a gente vai pagar esses remédios que não precisam de receitas, todos eles têm justamente esse tipo, né, de vedação. Então, dá para você ver claramente se ele foi mexido ou não. E ele é, de certa forma, ele é fácil de destacar justamente pra, tipo assim, mostrar pra você que se ele foi mexido, dá pra você saber. Qualquer dobrazinha que você fizer aqui, o negócio abre. Foi por causa desse caso. E, gente, isso aqui, esse tipo de vedação, esse tipo de pacote de embalagem, é utilizado no mundo inteiro. E sim, ele foi por causa desse caso. Então, assim, eu achei isso chocante demais, demais. Eu achei muito foda, nossa senhora. Do ponto de vista de design, viu, gente? Que o design dentro de mim fala mais alto nesses casos. Então, realmente foi foda. A Johnson Johnson ofereceu uma recompensa milionária para quem tivesse alguma informação significativa, né, para capturar o suspeito e tal, mas até hoje a gente não tem nenhum suspeito e tal. A respeito das teorias da conspiração, existem 2 fatores só que eu acho que vale a pena mencionar. Lembra que eu falei que o James Burke falou que não tinha conhecimento disso? Pois bem, existe um registro de que 2 advogados da empresa estavam presentes quando a polícia fez esse anúncio, né, de que as pessoas estavam morrendo por causa de Tilenol. E aí, como é que ele recebe uma ligação depois desse pronunciamento da polícia, falando que ele não tinha conhecimento?
suspeito, né? Segunda coisa, existem registros que a polícia não libera, nem a pau. É claro que existe essa questão, né? O caso está aberto ainda, então é um caso em andamento, existem informações que realmente não são liberadas, né, para o público e tal, isso é procedimento normal, padrão, inclusive aqui no Brasil também tem isso. Só que existem documentos que deveriam ser compartilhados, que é de direito da população de ter acesso. Só que a polícia não libera. E nem adianta você entrar na justiça para liberar essas coisas, porque a família das vítimas já fizeram isso e foi negado. Esses documentos estão selados. O que tem nesses documentos? O que são esses documentos? Ninguém sabe. Então, assim, mas aí, né, a gente gosta de uma confusãozinha, então a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. Mas é isso. Eu achei interessante trazer esse caso aqui para vocês, porque ele realmente mudou a forma como que nós consumimos remédio hoje em dia, como que esse processo de embalagem, essa questão de segurança nacional, não deixa de ser, até porque esse caso específico, ele é considerado como caso de terrorismo doméstico, tá, gente? De acordo com as definições do FBI. Então, é uma forma de ameaça biológica, né? Não deixa de ser. Então eu achei interessante trazer aqui para vocês, e como eu mencionei, é um caso que pouca gente conhece, e ele teve uma relevância muito grande, né? Tipo assim, as consequências desse caso. Só que, como eu comentei, infelizmente ele é mais famoso por causa da repercussão, né, da empresa, do que de fato pelas vítimas. Então fica aqui o caso. A Bella vai trazer, eu acho que é um brinde de cianureto, da Agatha Christie. E é isso. Vejo vocês no próximo Veneno.